Às 14 horas e 25 minutos, horário de Brasília, o mundo conheceu o novo chefe da Igreja Católica, o cardeal Robert Francis Prevost. Agora, Papa Leão XIV é quem representará o Santíssimo perante os católicos de todo o mundo. E não só isso, será a voz política e diplomática da Igreja Católica e do Vaticano frente às demais nações. O vicário, né, como eles chamam, eles acreditam que o Papa é o vicário, ou seja, ele é o substituto de Jesus. Eles contam essa mentira aí pro povo. Do globo. Mas quem é Robert Francis Prevost? Qual é a sua história como clérigo e quais os ideais dele como Papa? Quando a fumaça branca subiu pela chaminé da Capela Sistina na Praça de São Pedro, os milhares de fiéis que estavam presentes não conseguiram segurar a emoção. O novo Papa havia sido escolhido e logo seria apresentado ao mundo todo. E assim que o Papa Leão XIV avançou para a sacada da Basílica de São Pedro, grande parte dos presentes não segurou as lágrimas de emoção. Eram pessoas de diferentes culturas, línguas e países, mas com um sentimento em comum. E o mesmo pode-se dizer de todos os católicos que assistiram em suas TVs ou pela internet, mesmo não estando pessoalmente na praça. Leão XIV foi escolhido por pelo menos 89 dos 133 cardeais, 2/3 dos eleitores do conclave, e será o sucessor do Papa Francisco na Cátedra de São Pedro. Uma novidade: ele é o primeiro Papa estadunidense da história do Vaticano. A eleição desse Papa marca um divisor de água. Eu vou falar uma coisa pra você aqui. Você sabe que antes de anunciar o novo Papa, o Trump postou uma foto. Ele postou uma foto de Papa. Ou seja, aparentemente já mostrava o que ia acontecer, entendeu? Com certeza ali o Trump mexeu os pauzinhos pro novo Papa ser americano, pô. Claro, o cara tem dinheiro, tem poder. Com certeza. Aquela foto dele ali diz tudo. Na longa história da Igreja Católica. Aos 69 anos, o novo pontífice é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos e também o primeiro vindo de um país com maioria protestante. Cara, não ia dar pro Sará. Não ia dar pro Sará. Rapaz, eu acredito que se o Sará tiver tido 4 votos, eu acho que ainda foi muito. Com certeza o Trump, como é presidente, ele colocou grana e não foi pouca, não. Ele não colocou grana pouca ali. Embora sua origem norte-americana tenha chamado a atenção, a sua trajetória eclesiástica foi moldada bem longe dali, nas comunidades católicas do Peru, onde atuou por décadas. De perfil discreto e serena, Prevost sempre evitou os holofotes. No entanto, dentro do Vaticano, ele se consolidou como uma figura influente, um reformista alinhado ao estilo de abertura e diálogo promovido por Francisco. Antes de ser eleito Papa, ocupava 2 dos cargos mais relevantes da Santa Sé. Prefeito do Dicastério para os bispos, responsável pela nomeação episcopal ao redor do mundo, e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. A vocação religiosa surgiu cedo. Aos 22 anos, ele ingressou na vida consagrada. Formou-se em teologia em sua cidade natal, Chicago, e mais tarde foi enviado a Roma para estudar direito canônico da Universidade de São Tomás de Aquino. Ordenado padre em 1982, foi enviado ao Peru apenas 2 anos depois, onde iniciou uma missão que se estenderia por décadas. Sua atuação missionária se destacou nas cidades de Piura e Trujillo, no Peru, especialmente durante os anos turbulentos do governo Fujimori. Foi um período marcado por tensões políticas, no qual Robert chegou a exigir retratações públicas pelas injustiças cometidas no país. Em 2014, foi nomeado administrador da Diocese de Chiclayo, onde se tornou bispo e permaneceu por 9 anos. Nesse período, enfrentou o episódio mais delicado de sua carreira. Em 2023, ele foi acusado de acobertar casos de abuso sexual envolvendo 2 padres peruanos. Rapaz, eu jogo pra você bem aqui.
a gente já pode esperar o que vai vir desse Papa. É casamento gay, é aborto. Cara, denúncias teriam sido quando a gente pensa que as coisas vai melhorar, a gente só vê que as profecias estão de fato se cumprindo. feitas por 3 mulheres que frequentavam a mesma igreja que um dos padres administrava. Segundo os relatos, Prevost teria sido notificado informalmente em 2020 e 2 anos depois, recebido os relatos oficialmente, encaminhando-os ao Vaticano. Um dos padres foi afastado, o outro já estava inativo por razões de saúde. A diocese negou qualquer tentativa de encobrimento e afirmou que os protocolos da igreja foram seguidos. E o caso ainda aguarda a conclusão da investigação pelo Vaticano. Muito antes disso, enquanto ainda estava nos Estados Unidos, Prevost esteve no centro de um outro, eu não vou dizer escândalo, porque não chegou a ser divulgado massivamente pela mídia, mas um incômodo moral, ocorrido no do clero de Chicago. O fato é que em 1991, um padre chamado James Ray foi acusado de abuso de menores e, apesar de não ter sido afastado definitivamente pela igreja, teve seu ministério restrito. Ray era conhecido de Prevost e este, depois de assumir a província agustiniana de Chicago, no ano de 1999, permitiu, no ano seguinte, que Ray residisse no mosteiro St. Johnstone, pertencente à ordem agustiniana e situado naquela cidade. Outro fator que pesou para a crítica contra Prevost foi o fato de que o mosteiro fica localizado próximo a uma escola primária católica. E com a fama que Ray havia adquirido, isso poderia não ficar muito bem aos olhos das pessoas. E para piorar, a escola não havia sido notificada da presença de Ray no mosteiro. Ele acabou sendo transferido para uma nova residência em 2002, quando as autoridades da igreja adotaram regras mais rígidas para padres acusados de abuso de menores. Além de seu trabalho pastoral, Prevost acumulou funções na Conferência Episcopal do Peru, foi membro da Congregação do Clero e, mais tarde, da Congregação para os Bispos. Em 2023, foi elevado ao cardinalato, cargo que exerceu por menos de 2 anos antes de ser eleito Papa, um feito raro nos tempos atuais. Durante a internação do Papa Francisco, Prevost ganhou visibilidade ao liderar orações públicas pela recuperação do pontífice na Praça de São Pedro. Um gesto simbólico que, hoje, pode até parecer um prenúncio de sua ascensão. O conclave que o elegeu começou na quarta-feira, dia 7 de maio, com a presença de 133 cardeais eleitores, incluindo 7 brasileiros. As primeiras 3 votações, entre quarta à tarde e quinta pela manhã, resultaram em fumaça preta, sinal de impasse. Mas na quarta rodada, pouco depois das 13 horas... Em falar em fumaça preta, apareceu também uma sombra preta passando. O Vaticano estava fechado, não foi montagem, porque estava sendo transmitido pela TV do Vaticano, não estava passando, estava proibido passar drone, avião, não tinha nada, nada. Hoje na TV pegou um vulto preto passando, só você pesquisar na internet aí. Passa um vulto preto passando lá no Vaticano. São tempos sombrios, pessoal. Tempos sombrios, onde a volta de Jesus a cada dia se aproxima. Horário de Brasília, a fumaça branca surgiu, anunciando ao mundo um novo Papa e o início de uma nova era para a Igreja Católica. Prevost é uma nova era mesmo. O Sará, o Papa Sará, quer dizer, que estava concorrendo a ser Papa, né? Ele abriu a boca e disse: se eu for eleito Papa, esse negócio de casamento gay na Igreja Católica não vai existir, não. Pô, cara, tu acha que fizeram o que com ele? Meteram os 2 pés nele, pô. Meteram os 2 pés nele. Tu acha
que um padre conservador teria espaço no Vaticano para ser papa? Não, cara, não tinha. Tinha que ver aí um rapaz desse aqui. Encobriu aí, foi omisso aí no caso aí do crime aí dos papas aí do Peru. Cara, só em tu ver o cara, um cara ser omisso a um crime desse, você já vê que é o caráter dele. Hein? Foi considerado um possível candidato. E o Trump, que é o cara da direita, é o cara conservador, o Trump. Que aqui o pessoal no Brasil, aqui o bolsonarista que bate palma. É isso aí. O cara não tá nem aí pro Brasil. E o Trump que é conservador e tudo. Qual foi a declaração que ele fez aí? A declaração que ele fez recentemente aí pra esse Papa. Não vejo a hora de apertar sua mão e ter uma conversa com esse Papa americano. Please? Rapaz, cada dia que passa eu tenho mais vergonha. A cada dia que passa eu tenho mais vergonha dessa direita. Candidato ao papado recentemente. Em 2023, o Papa Francisco nomeou prefeito do dicastério para os bispos, uma posição chave dentro da Cúria Romana. O escritório é responsável por avaliar e recomendar candidatos para o episcopado em todo o mundo. Esse papel aumentou a visibilidade e a influência de Prevost no seio da Igreja Católica, elevando potencialmente o seu perfil antes de qualquer futuro conclave papal. Prevost tem sido alvo de críticas por parte de defensores dos sobreviventes de abusos do clero relativamente à forma como lidou com as alegações de abusos sexuais durante a sua liderança na Ordem dos Agostinianos e no Peru. O grupo de defesa SNAP, sigla em inglês para Rede de Sobreviventes de Abusos de Padres, alegou que Prevost não teve atitude contra as alegações de abuso que envolviam Richard McGrath, o antigo presidente da Providence Catholic High School, permitindo-lhe permanecer no seu cargo, apesar das acusações de longa data. Segundo fontes ligadas ao Vaticano, esses casos deverão ser arquivados, pois na posição atual e na falta de provas mais concretas, Prevost estará longe de qualquer culpa. Quais os ideais do novo Papa? O que está nos planos de Leão XIV? Vale lembrar que ele pegou o mundo em pleno pé de guerra, com países importantes envolvidos em conflitos que, segundo muitos acreditam, seja um prenúncio para uma terceira guerra mundial. O quão preparado ele está para lidar com essa questão? Outra, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2023, foi feito um mapa da fome no mundo, que apontou que cerca de 723 milhões de pessoas no planeta enfrentavam a fome. E esse número, 2 anos depois, pode estar muito maior, uma vez que as guerras têm feito milhões de desabrigados. E a outra questão em voga, que não deixa de ser uma preocupação do Vaticano, que é a inclusão social, tanto no contexto econômico e racial, como na identificação de gêneros, que tem sido pauta de discussões em vários âmbitos sociais. A premissa de que Prevost deixa parecer que seguirá a mesma linha de Francisco, ou seja, uma linha mais progressista, menos conservadora, e alinhado com a abertura e descentralização. Mas quanto a isso, ainda não podemos afirmar. Detalhe, em 2024, saiu aí uma notícia que mais de 1 milhão de pessoas deixaram de ser católicas. Então você acha que o caminho desse novo Papa aí, Leão XIV, vai ser o quê? É igual Francisco, cara, igual o Papa Francisco. Bora abrir as portas mesmo da igreja. Você vê que hoje tem pessoa no forrozinho, na bagaceira, na putaria, cachaçada pra cá, droga pra lá. E aí tu vai fazer a pergunta pra ele: você tem alguma religião? Sou católico. Quando foi que tu viu na televisão, ou então no YouTube da vida aí, Kawaii, TikTok, um padre dizendo: pô, pessoal, para de pecar.
Mulher, seja fiel ao seu marido. Homem, seja fiel à sua esposa. Para com isso, vocês vão pro inferno. Quando foi que você viu? Essa defesa aí do evangelho. Os caras são progressistas, cara. Vão abrir a porta mesmo, as porteiras. Mas você sabe que para você entrar no céu, você não tem que estar em porta larga, não. Porta é a. Como é? Aquela palavra lá? Larga é a porta que conduz à perdição. Estreito é o caminho para a vida eterna. Tu acha que isso é pregado na igreja católica? Você acha que isso vai ser pregado? Pregado! Você acha que isso vai ser pregado aí por Leão XIV? Hum? Pessoal. Ser nos basear nos primeiros discursos do novo Papa. Espera-se, portanto, que ele continue com as reformas administrativas da Cúria Romana, enfrentar as acusações de abusos sexuais com mais transparência, fortalecimento do papel das conferências episcopais locais e a valorização da escuta e do diálogo, inclusive com outras religiões. Sua formação e experiência no Peru o conectam diretamente com as questões sociais, pastorais e políticas da América Latina. Assim, poderá haver um fortalecimento do foco em temas como justiça social, combate à pobreza, defesa dos povos indígenas e do meio ambiente, apoio às comunidades católicas em países com desafios estruturais, por exemplo, comunidades isoladas e localizadas em áreas de difícil acesso, como há muitas na região amazônica e também em alguns países africanos. Privossi é especialista em direito canônico, o que pode indicar um fortalecimento de normas internas da Igreja e reformas mais bem estruturadas e juridicamente sustentáveis. Contudo, sua trajetória pastoral sugere que isso será feito com a sensibilidade pertinente e não como um advogado do diabo, como se poderia sugerir. E é esperado também que Leão XIV tenha um estilo mais reservado que Francisco, mas com decisões firmes, especialmente nos bastidores. Diante do caso de denúncias de abuso em seu passado no Peru, haverá pressão por ações exemplares e rápidas nos temas relacionados à proteção de menores, acompanhamento das vítimas e prestação de contas internas. E para concluir essa análise sobre Privossi, a escolha do nome Leão carrega alguns simbolismos e evoca os papas Leão I, o Grande, e Leão XIII, ambos fortes doutrinadores e líderes em tempos de desafio. Pode sinalizar um pontificado de reafirmação da autoridade doutrinária, mas sem retrocesso nas aberturas pastorais. Quero ler a sua opinião sobre o novo Papa, hein? E se você acredita que ele poderá ajudar a resolver os problemas da humanidade. Vai, Até a próxima. com certeza, sim. Ele já está fazendo, meu. Minha gente, vocês sabiam que uma das crenças do Vaticano, uma das crenças aí do povo católico, eles dizem que o primeiro Papa foi Pedro. Ele é o sucessor de Pedro, o Papa. E vicário, ou seja, ele é substituto de Jesus. Tudo isso é mentira. Você que está me assistindo aqui agora e é católico, não se sinta ofendido em eu dizer isso, mas eu queria dizer para você, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. E um dia, tudo isso será revelado. Será revelado um pouco. Mas tudo isso é mentira. A idolatria aí, a santos, a Maria, a São Tomé, a São não sei o quê, a São Juca, tudo isso é mentira e é condenado pela Bíblia, tá certo? Espere desse Papa, mais uma vez eu repito, defesa de causa LGBT, espere desse Papa, defesa a aborto, ideias progressistas. Não espere aí coisas revolucionárias. Espere desse Papa vista grossa para crimes sexuais de padres. Porque eu digo uma coisa
O passado de uma pessoa diz muito sobre ela. Mateus, mas a pessoa não pode mudar? Pode. Geralmente, pau que nasce torto já morre torto. E só muda se a pessoa quiser. Eu não acredito na mudança desse pau. Eu não acredito que ele quer. Deixa teu like, deixa teus comentários, se inscreve no canal ativando o sininho das notificações. Que Deus abençoe você. Abra sua mente. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, cara. Tchau, pessoal.